e 927-936, e depois abre para perguntas, tudo bem? Ok, bom. combinado. Trava... Solange, teu áudio está picotando bastante, viu? Não sei se teu o áudio meu tá ruim, também Solange. está na mesma condição. eu acho que é minha internet aqui. Ô, Júnior, eu vou desligar porque eu vou conectar pelo celular, que é melhor. Por conta que o TeamViewer ele usa muito dados, tá? Eu Mas tô conecta aí pelo celular, qualquer coisa, eu vou abrir o Facebook aqui. Eu estou conectado pelo celular. Tá. Ô, Camargo. Oi, meu amigo André. Muito volume, Leno. Tudo bem? Beleza? Tá ouvindo? Tudo em paz. Tá feliz com o novo ministro? Rapaz, feliz é uma palavra meio difícil de falar nesse governo, né? Eu sendo São Paulino, eu preferia falar feliz com o Flamengo. Rapaz, que notícia boa, né, o Camargo? Teu Flamengo, o Jorge Jesus fica, né? Que bom. Parece que sim, né? Mas eu só quero ver quando voltar tudo, quando tiver tudo entrando em campo, o português estiver lá na beira do gramado. Porque esses caras estão tentando tirar o Bruno Henrique dos caras futebol da Ásia, não sei exatamente qual é o país, estão querendo levar o Bruno Henrique, aí, pô, aí bagunça o coreto, né? Mas, viu aí, dá uma olhada no teu celular aí. Mandei uma mensagem aí no enfermeiro. Oi, Júnior, saiu lá do Face. O Face caiu. Vendo aqui, vocês estão online. Tá online? Viu aí? Então tá bom. Então posso. Você vai abrir? Pode começar, Solange. Começa. Júnior. Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou Solange Caetano, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos iniciar o nosso debate sobre alguns assuntos de extrema importância para os profissionais de enfermagem, para os enfermeiros, técnicos e auxiliares. Essa live foi solicitação dos próprios profissionais para tirar algumas dúvidas. Então, hoje nós temos dois convidados. Um é o doutor André Luiz Caetano, que é advogado da Federação Nacional dos Enfermeiros e do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Caiu. Que tem o seu escritório de Cais. Boa noite, doutor. Temos com a gente também o doutor Luiz Camargo, subprocurador-geral do Trabalho aposentado, advogado trabalhista e sindical, e é uma pessoa que tem nos ajudado muito no diálogo com o Ministério Público do Trabalho e que vai estar falando com a gente. Solange cortou. Tá ouvindo? Camargo, tá ouvindo? Agora eu estou ouvindo você, mas a Solange, estou ouvindo não. Picotou e saiu. Solange, tá ouvindo? Tá ruim, viu, André? Eu acho que a gente pode começar a conversar até que a Solange volte. A Solange voltou? Solange voltou? Voltei, André. Eu posso começar a falar? O sinal está muito ruim aqui. Então, primeiramente queria colocar o doutor André para estar falando sobre as ações então, do sindicato nesse período. Pode começar, doutor André. Bom, primeiro agradecer a Solange e ao professor Camargo pela oportunidade dessa conversa, sabendo que sempre é uma enorme satisfação de conversar
Enfim, Camargo, eu como sou dizer, Então, a primeira. quando eu era, aliás, eu sou advogado, né? Quando o Camargo era procurador-geral do trabalho, eu consultava o Camargo. E depois que o Camargo virou advogado, né, voltou à advocacia, eu continuo consultando o Camargo sempre, né? Meu amigo Camargo, é esse procurador-geral do trabalho, ex-membro do Ministério Público do Trabalho, e que nos ajuda muito. Nós entramos, Solange, com algumas ações na Justiça do Trabalho. Primeiro, contra o governo do Estado de São Paulo, que tem uma liminar onde a Justiça determinou que seja fornecido equipamento de proteção individual para os trabalhadores, sendo luvas, máscaras, gorros, enfim, Agora sim. os equipamentos de proteção, e também afastamento de idosos, gestantes, lactantes, e qualquer tipo de portador de doença para os enfermeiros que trabalham no estado de São Paulo. Então, essa é uma liminar, Solange Camargo, que não tem restrição nenhuma, tá? Essa é uma liminar que deve ser cumprida para todos os servidores do estado de São Paulo, de forma indistinta. Todos os enfermeiros, servidores, devem ser afastados. Quer seja, óbvio, grupo de risco, lactante, gestante, idosos, ou quer seja quem está numa situação de risco, que é a gestante, ou que não tenha algum tipo que é o caso que não tenha, como é que se diz, não tenha proteção individual. Então, deve ser afastado de forma imediata. E a gente teve também algumas decisões individuais contra Sírio, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, que deve ser afastado imediatamente. Uma decisão da Vara do Trabalho da 53 e teve uma decisão também do Tribunal Regional do Trabalho, que também deve ser afastado imediato. Então, ou seja, a gente vem tendo êxito nas ações, as ações individuais ou coletivas para afastamento imediato. E acho que também as medidas provisórias, Camargo, você vai falar um pouco mais com propriedade, tanto a 927 a 936, ela deve ser interpretada de forma que não pode também afastar o empregado do sindicato. Enfim, eu acho que a entidade sindical ela deve, de certa forma, ter propriedade para poder representar seus empregados num momento desse, né? No momento de uma pandemia, de uma crise dessa, que não pode deixar vago entre empregado e empregador poder representar. Oi, alô, alô? Tá ruim. Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas está picotando. Eu não consigo ouvir por longo tempo. Picota muito. Mas eu acho que eu ouvi pelo menos a parte principal que você falou, foi a explanação sobre as decisões. Acho que está picotando. Eu Mas acho que vamos você lá. podia falar um pouco, Camargo, sobre as medidas provisórias, a Vamos lá. 936. Vamos lá. Bom, boa noite. É um prazer muito grande participar mais uma vez em trabalho junto com Sindicatos Enfermeiros de São Paulo, Federação Nacional dos Enfermeiros, com o meu amigo André, a minha presidente Solange. Quero dizer que agradecer as palavras do André, agradecer a confiança da Solange, do André, e a gente realmente tem trabalhado junto, né? Nós temos trabalhado juntos em várias oportunidades. Essa nossa aproximação, essa nossa relação de trabalho, de parceria, ela começa quando eu ainda estava na ativa do Ministério Público do Trabalho. Eu fui
procurador-geral do Trabalho entre 2011 e 2015, foram 2 mandatos, e ao total de 29 anos oficiando no Ministério Público do Trabalho. Hoje sou procurador-geral aposentado e voltei, né, à minha origem, que é a advocacia trabalhista e sindical. Voltei no início de 2018. Bom, enfim, eu não posso tecer comentários sobre essas medidas provisórias, como a Solange me pediu, como combinei com o André, medidas provisórias 927, né, de março. Afasta, né? Pois é, de março de 2020, e a medida 936, que é de uma data bem interessante, né, que é 1º de abril, mas quero dizer que essa medida provisória não tem nada de mentirosa, né? Na verdade, é que o texto para os trabalhadores, em relação ao que está sendo divulgado, isso sim é uma grande mentira, né? E ela, por conta disso, está bem colocada sua publicação no dia 1º de abril. O fato é que nós estamos vivenciando um momento muito difícil para o direito do trabalho, para as entidades sindicais, para o direito do trabalho em todo o seu conjunto, o direito individual do trabalho, o direito coletivo do trabalho, o direito internacional do trabalho, para os trabalhadores, né? Enfim, tudo aquilo que diz respeito ao mundo do trabalho. É muito difícil esse momento. E não começou, infelizmente, não começou em janeiro do ano passado. Eu acho que eu estou sendo bem claro. De janeiro do ano passado para cá, a situação para nós vem sendo desesperadora. Mas não começa em janeiro do ano passado. Eu posso dizer que, pelo menos, há uns 5 anos, 4 anos, 5 anos, que o direito do trabalho vem sofrendo uma agressão atrás da outra. Essa agressão vai ser intensificada, né, a partir do impeachment, aquele golpe que tira uma presidente eleita e que até hoje não foi responsabilizada por nenhuma questão administrativa ou criminal. E inaugura-se uma era, né, de verdadeira cruzada em relação aos direitos dos trabalhadores, em relação ao direito do trabalho. Essa face, digamos assim, cruel, vai começar a se delinear a partir do final do ano de 2016. Nós já tínhamos algumas medidas ruins, né, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Eu também não vou ficar aqui escondendo o sol com a peneira. Mas, a partir de 2016, a partir do momento em que o presidente Michel Temer assumiu, começou-se a se organizar realmente uma cruzada contra o direito do trabalho, contra o direito dos trabalhadores. No final de 2016, vem a proposta, projeto de lei, com o objetivo, a perspectiva de alterar alguns artigos da CLT. Quando eu falo alguns artigos, é porque naquele momento, ali no final de 2016, era de só menos importância, era coisa talvez de 10 artigos. Mas nós não enxergamos, nós não conseguimos enxergar o que estava por trás daquela proposta do Executivo no final de 2016. E ali, então, se intensificava uma verdadeira cruzada contra o direito do trabalho, contra o direito dos trabalhadores. Aquele projeto de lei encaminhado pelo presidente Michel Temer se transformou na segunda maior alteração já promovida na consolidação das leis do trabalho. A segunda maior já promovida. E, pasme, nenhum dos dispositivos originais da CLT foi alterado pela chamada reforma trabalhista. Ou seja, toda aquela conversa, né, de modernização, a CLT está desatualizada, é preciso modernizar, e se nós modernizarmos a CLT, nós vamos gerar empregos, nós vamos gerar renda, as empresas vão crescer, né, o dólar vai cair, o gás de cozinha não vai subir,
a gasolina não sobe, nós estamos vendo o que está acontecendo hoje. Enfim, tudo aquilo, né, tudo aquilo nos deu uma derrubada no direito do trabalho. Esse projeto de lei se transformou na Lei 13.467, 13.467, como a gente fala, que já trouxe uma sentença de morte para as entidades sindicais. E eu não falo apenas na contribuição sindical, eu falo também na negociação coletiva, na alteração que foi promovida na CLT para prejudicar os trabalhadores, prejudicar as entidades sindicais em termos de negociação coletiva. A retirada da contribuição sindical, falo retirada porque transformar a contribuição compulsória em facultativa, né, praticamente acabou com a contribuição sindical, que era a principal fonte de custeio das entidades sindicais. Ou seja, você fragiliza a entidade sindical, você condena a entidade sindical a praticamente falecer e, em contrapartida, você mantém as responsabilidades dessas entidades sindicais e vai mais além. E vai mais além, dizendo que agora vai prevalecer o negociado sobre o legislado, ou seja, transfere a responsabilidade para as entidades sindicais. Com detalhe, o negociado sempre prevaleceu sobre o legislado no mundo inteiro, isso é uma construção da humanidade, para conquistar benefícios, para avançar, para buscar, né, novas condições e melhores condições de vida e de trabalho. Mas o que a Lei 13.467 inaugurou, falando de negociado sobre o legislado, não foi nada de avanço, foi um retrocesso. É como se até aquele momento nós estivéssemos em um edifício prontos para subir no elevador. Ao chegar ao elevador, entra no elevador, sobe. Era o que acontecia. Agora não. Agora nós estamos no térreo do edifício, o elevador chega e ele desce. Ou seja, nós Eu acho que o estamos momento, Camargo, até precarizando. pode cortar. Pois não, André? Eu acho que o momento vai muito além da questão da 13.467, que é uma lei nefasta para o direito do trabalho num todo, para o sindicalismo. Mas eu acho que o momento é em relação à pandemia, a 927, 36, no sentido de que existe muito empregado, muito trabalhador, de forma ignorante, né? Batendo palma para a 927 para a 936. E a 927 e a 936, primeiro, Solange, a 927, ela amplia a forma do trabalhador trabalhar acima da 12ª hora, que já é uma jornada extensa para o trabalhador da saúde. E segundo, a 936, ela traz de forma bem objetiva a suspensão do contrato de trabalho ou até a redução da jornada de trabalho. E a gente sabe que o momento não é para suspender e nem para reduzir o contrato de trabalho do enfermeiro. Não tem contrato, não tem mais, não tem forma de poder reduzir ou até suspender o contrato de trabalho para o profissional de enfermagem. E aí, de repente, vem a MP 927, 936, que amplia a jornada e automaticamente ela pega e aumenta a possibilidade de redução ou suspensão do contrato de trabalho. Até é uma questão meio debatida no Ministério Público do Trabalho, que a gente tem algumas situações que a gente está debatendo no MPT, como que fica a situação da suspensão da interrupção do contrato de trabalho numa situação dessa? Alô? Oi, tá ouvindo, Camargo? André, cortou. Não Tá estou te ouvindo? ouvindo mais. Não, agora eu estou te ouvindo. É para eu falar? É isso? Concluí. Então tá bom. Veja, eu acabei fazendo uma introdução muito longa, mas eu gostaria de deixar bem claro, que toda essa dificuldade que nós estamos vivenciando agora vem por conta de uma ofensiva em face dos sindicatos. Porque hoje, basicamente, todas essas questões que você apontou agora, questões que envolvem jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, redução salarial, né, eram questões
muito debatidas e buscadas por meio da negociação coletiva. E agora essas questões são definidas na negociação individual. Então, toda aquela introdução longa que eu fiz, e aí eu me penitencio, porque acabou sendo longa demais, mas é para mostrar o prejuízo, né? O prejuízo de se ter a 13467 enfraquecendo as entidades sindicais e afastando as entidades sindicais de negociação coletiva. Veja, foi apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade uma ação direta de inconstitucionalidade exatamente em face da medida provisória 936, né? Naquele dispositivo que determina a possibilidade da negociação individual e um simples comunicado à entidade sindical, né? Então, o ministro Ricardo Lewandowski, que é relator dessa medida provisória, determinou a intervenção das entidades sindicais por meio de uma liminar. Depois, do meu ponto de vista, ele acabou voltando um pouco, né? Ele não manteve aquela dicção inicial, aquela concepção inicial, via embargos de declaração. Disse por aí, né, pelos corredores, que na história do processo do trabalho são os embargos de declaração mais acolhidos dentre todos os que já foram rejeitados, né? Enfim, o que é que nós temos aqui? Mas o julgamento hoje não foi conclusivo, porque a informática às vezes nos prega peças, né? Nós estamos tentando fazer Camargo, aqui um debate. Desculpa te interromper. Vamos lá. Hoje nós temos de forma bem objetiva. O sindicato deve ou não deve homologar acordo de redução salarial? O ministro Lewandowski hoje foi bastante claro. A possibilidade prevista na medida provisória da negociação individual. O trabalhador, e ele disse, a medida provisória está em pleno vigor. Se o trabalhador firma o acordo individual com o seu patrão e o patrão dá notícia para o Ministério da Economia e encaminha ao sindicato, ele tem validade imediata. Do meu ponto de vista, o sindicato não vai poder impedir que o trabalhador realize aquele acordo individual, mas deve interferir a partir do momento em que recebe a notícia desse acordo individual, buscar uma aproximação com os trabalhadores que firmaram aqueles acordos individuais, com todas as dificuldades dos nossos dias, dessa pandemia, né? Mas deve o sindicato buscar o contato com os trabalhadores e tentar uma via de negociação que seja a coletiva. Agora, o ministro Lewandowski foi claro, a medida provisória está em vigor e os contratos individuais são válidos e serão, uma vez firmados, encaminhados às entidades sindicais. Eu queria só fazer um comentário em cima da fala do doutor André e do doutor Camargo, e porque eu estou vendo o pessoal aqui no chat também já está começando a interagir e fazer algumas perguntas. Nós estamos vivendo num momento extremamente difícil, de uma pandemia, em que os profissionais da enfermagem estão sobrecarregados no seu dia a dia. Tanto o doutor André quanto o senhor, doutor Camargo, têm acompanhado o sacrifício que nós, enquanto Sindicato dos Enfermeiros, temos feito para tentar garantir os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, para que eles cheguem em quantidade e qualidade que são necessárias para eles se protegerem, e o quanto isso está difícil, né? Porque nós não... porque por mais que você dialogue com o governo e com os empregadores, eles sempre saem pela tangente dizendo que falta equipamento de proteção. Portanto, a falta, quase que no sentido da interpretação dos empregadores, justifica a não entrega do material aos profissionais. E hoje nós temos muitos profissionais na linha de frente, atendendo paciente, e atendendo paciente sem a proteção adequada, né? Estão recebendo máscaras, mas as máscaras elas não são da qualidade que deveriam ser. Estão recebendo avental, mas o avental ele não é impermeável, ou seja, dependendo do contato com esse paciente, ele pode se contaminar. E mais do que isso, o problema da questão dos equipamentos de proteção individual, nós também estamos trabalhando com o problema
do profissional do grupo de risco, a gestante lactante, que muitas instituições, hoje mesmo eu tive uma ligação à tarde de uma enfermeira, falando do caso dela, que ela está gestante, e que a instituição disse que não vai afastá-la, que vai colocá-la, vai redirecioná-la para um setor que nós chamamos de central de material, que no nosso ponto de vista é um local que tem, sim, contato com micro-organismos e que, portanto, não é um local sem insalubridade, não é um local salubre, portanto, ela devia estar afastada, e a empresa teima em dizer que não vai afastar. Fora tudo isso, como se não bastasse toda essa problemática, nós temos o enfrentamento das duas medidas provisórias editadas pelo governo que aí está, que é a 927, que teve dois problemas para os profissionais. Primeiro, a questão do aumento da jornada de trabalho, né, que o profissional poderá fazer plantões além da 12ª hora, quando nós a vida inteira brigamos para que esses profissionais não fizessem jornada além de 12 horas. Segundo, a questão da necessidade de estabelecer claramente o nexo causal para confirmar a Covid-19 como uma doença ocupacional, que é um dos grandes problemas para nós, trabalhadores da enfermagem, porque nós estamos em contato com o paciente, e, além de tudo, nós vamos ter que ser obrigados a, de alguma forma, comprovar que nós adquirimos a doença no local de trabalho para que ela possa ser considerada como doença ocupacional. Então, esses dois artigos que estão dentro da medida provisória 927, eu acho que são o enfrentamento direto contra o trabalhador da enfermagem, ataca diretamente a gente, nos fragiliza e nos coloca numa situação de sofrimento, inclusive. Isso falando da 927. Falando da medida provisória 936, que fala da questão da suspensão do contrato de trabalho e fala da questão ou suspensão do contrato de trabalho com até 30% só do pagamento, né? Tem vários níveis, ou da redução da jornada de trabalho com redução de salário. Para os hospitais, para as clínicas pequenas que deixaram de ter atendimento, nós estamos tendo já uma grande procura dessas empresas para a gente poder homologar esses acordos que estão sendo oferecidos aos trabalhadores dessas clínicas, que também é um outro problema, porque nós entendemos que temos que garantir pelo menos alguma coisa básica para que esses acordos sejam homologados. Eu ouvi o senhor dizer que, de acordo com o Supremo, hoje foi dito que a medida está em pleno vigor, portanto, se tiver o acordo, ele está válido, né? E que os sindicatos não teriam como interferir. Eu queria entender se nós conseguimos, via sindicato, alterar esses acordos ou se nós temos que, recebendo os acordos, chamar o trabalhador falando que está tudo bem, nós temos que aceitar esses acordos. E eu queria um pouco de esclarecimento disso. E um pouco também queria que o senhor e o doutor André abordassem essa questão da jornada de trabalho e do nexo causal da Covid-19. Posso falar primeiro e aí o André remata? Posso? Posso falar, Camargo? Posso. Então, vamos lá. Eu estou me referindo ao debate de hoje, né, do Supremo Tribunal Federal, e eu só consegui ouvir, mesmo assim não foi em todo o voto, mas uma parte do voto do ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator da ação direta de inconstitucionalidade do Partido Rede e Sustentabilidade em relação à medida provisória 936. E o ministro Ricardo Lewandowski foi bastante claro. A medida provisória está em vigor. E também foi bastante claro. Ele disse, mais ou menos assim, eu não posso entender que o legislador permite ou convoca a entidade sindical apenas para receber o acordo e depositar.
A entidade sindical não é mero depositário de acordo individual. Então, essa manifestação do ministro Ricardo Lewandowski, para mim, é muito significativa. E ele fez essa manifestação apoiando-se na Constituição da República, em especial o artigo 7º, 26 e artigo 8º, onde está determinada a participação obrigatória das entidades sindicais na negociação coletiva. Então, do meu ponto de vista, o acordo individual será realizado porque a medida provisória prevê isso. Do meu ponto de vista, uma vez realizado esse acordo individual e encaminhado às entidades sindicais, a entidade sindical não é mera homologadora. A entidade sindical, do meu ponto de vista, deve, com todas essas dificuldades, buscar uma intervenção com a categoria para discutir essas questões. São questões de ordem gravíssima. Hoje também eu vi um pedaço de uma discussão envolvendo o desembargador do TRT de Campinas, Jorge Luiz Souto Maior, em que ele abordava essa questão do nexo causal da doença ocupacional. Ora, os enfermeiros... Um bom desembargador, hein? Sim, com certeza. Grande parceiro, um grande jurista, né? Com muita sensibilidade, digamos assim, uma perspectiva de intervenção da justiça social, né? Então, veja, essa é uma questão, é uma crueldade para o trabalhador. O trabalhador está morrendo, o trabalhador não tem equipamento. Aí o patrão diz assim, eu não dou equipamento porque eu não tenho de comprar. Eu vi uma notícia hoje também que o governador do Maranhão, Flávio Dino, ele comprou alguns equipamentos na China e mandou esses equipamentos para a Etiópia, para da Etiópia trazer para o Maranhão. Eu não sei como é que ele vai fazer isso, mas foi a notícia que eu vi, que ele não trouxe direto da China para o Brasil, ele levou da China para a Etiópia para depois trazer para o Maranhão. Para quê? Para não permitir que o governo dos Estados Unidos se aposse desses equipamentos e o governo brasileiro também. No mês passado, o governo federal tentou buscar os equipamentos que o município do Recife havia adquirido, requisitou esse equipamento e o município do Recife teve que ir para a justiça para garantir que os equipamentos fossem entregues ao município do Recife. Então, vejam, eu vou fechar para o André poder falar, mas eu quero dizer o seguinte, rapidamente, para concluir minha linha de raciocínio. Não adianta o patronato tentar se defender com a linha de argumentação de que não há equipamento. Que não há equipamento, a imprensa está divulgando. Mas não há equipamento porque há, inclusive, dificuldade de fabricação. O Brasil não tomou as medidas que deveria tomar. Tinha informação de que uma situação grave estava a caminho. Até hoje, nós estamos vendo representantes do governo federal, né, com atitudes pueris, irresponsáveis em relação a essa pandemia. O assunto que vem sendo o mais discutido, pelo menos ontem e hoje, é a demissão do ministro. Quando o que deveria estar sendo discutido é o cuidado que se tem com os trabalhadores que estão morrendo. Há um estudo científico apontando um colapso a partir do dia 21 de abril. Dia 21 de abril é terça-feira da semana que vem. É a próxima terça-feira, hoje é quinta. Então, não se discute essas situações. Os patrões deveriam pressionar o governo federal, buscando linhas de financiamento para adquirir esses produtos. Deveria-se buscar o governo federal interferir diretamente nas empresas que produzem, que fabricam, para alterar as suas linhas de produção. Não adianta ficar choramingando. O trabalhador está morrendo porque não tem a mínima proteção para trabalhar. Essa situação é grave e vai piorar se não houver uma responsabilização, tanto do segmento patronal quanto do segmento governamental. Solange Camargo, vocês conhecem a decisão. Nós temos uma decisão bem clara, bem objetiva, da Sexta Vara de São Paulo, que determina para quem é servidor público do Estado de São Paulo, para quem é enfermeiro, servidor público,
do Estado de São Paulo, que deve ser fornecido equipamento de proteção individual, deve ser afastado gestante, lactante, idoso, ou quem tem algum tipo de doença cardiológica ou pulmonar, enfim. Isso aí, em relação ao Estado de São Paulo, é incontroverso. A decisão da juíza, Solange, transcreveu no Facebook do sindicato quanto dela, que é bem objetiva. Temos também, Camargo, uma decisão que é em relação a hospitais particulares e filantrópicos do Estado de São Paulo. Isso é incontroverso, que deve ser concedido equipamento de proteção individual, sendo luvas, máscaras, gorros, álcool gel, enfim, papel toalha. Isso deve ser concedido e acabou, sob pena de multa diária. Não tem porquê o profissional enfermeiro estar na linha de frente, que já está, como todos nós sabemos, é uma questão mundial, sem o mínimo de proteção individual. Isso já deve ser concedido. E, além do mais, a questão de quem é grupo de risco. Isso deve ser levado em consideração. O enfermeiro que não está sendo afastado, Solange, que é a questão da gestante, lactante, do idoso, deve denunciar o sindicato para que o sindicato possa informar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e ao Judiciário para que seja afastado imediatamente. Não tem o porquê. Óbvio que deve levar em consideração que o enfermeiro está na linha de frente, óbvio. Isso é óbvio. Porém, não tem porquê o profissional está sujeito à sua vida mesmo, a uma gestante, uma lactante, à sua própria vida. Então, não tem por que ficar exposto a esse risco. Solange? Está correto, André. Acho que a Solange vai falar. Solange vai falar, né? Mas eu acho que o André está corretíssimo. Acho que esse é o momento de buscar uma aproximação e estabelecer canais de acesso à categoria. Eu vi notícia de enfermeiro paralisando, indo para a rua, fazendo greve, porque não recebe equipamento. Se não me traz a memória, foi em Belém. Em Minas Gerais, a desembargadora Adriana Orsini deu uma decisão, André, do mesmo sentido daquelas que você conseguiu. Aliás, aproveito a oportunidade aqui para parabenizar o doutor André pelo brilhante trabalho, incansável, doutor André, né, buscando essas decisões na justiça, seja na justiça do trabalho, seja na justiça comum, em defesa de uma categoria que está morrendo, porque está cumprindo com a sua obrigação. Né? Então, a desembargadora Adriana Orsini lançou no seu voto, lançou na sua decisão, no seu decreto, né, exatamente essa questão patronal. Ela apontou, mais ou menos com essas palavras, os patrões estão argumentando que não tem equipamento para adquirir no mercado. Ora, isso não é argumentação suficiente, é responsabilidade. E é responsabilidade do patrão. Ele tem que conseguir os equipamentos para disponibilizar aos trabalhadores. O doutor André, inclusive, agora há pouco, me questionava sobre dispositivos da CLT que tratam do equipamento de proteção individual, e a legislação é clara, expressa, é responsabilidade do patrão. Então, não é porque diz agora, mas não tem onde comprar. Veja, o governador do Maranhão está usando de expedientes, né, para conseguir. Não são expedientes ruins, não, são expedientes republicanos. Ele está buscando formas de levar o equipamento para o Maranhão. Notícia que eu li hoje no Twitter. Eu acho que até tem, o Camargo, falar para a Solange as formas que a categoria tem de denunciar o sindicato. Perfeito. Não sendo concedido equipamento de proteção individual, coletivo, ou não sendo afastado, tem que denunciar no sindicato, acabou. Então, pessoal, olha lá, eu tenho Solange, por gentileza, talvez seja interessante você falar isso. Então, todas as decisões trazem em seu bojo a aplicação de multas pelo descumprimento da decisão.
E Então, existem multas com valores, com valores altos, né, Solange? Por favor. Então, Tem que na denunciar. realidade, nós trabalhamos incansavelmente para conseguir essas liminares, para manter não só a questão da chegada do equipamento, para garantir a chegada do equipamento com a qualidade do equipamento profissional. Nós tivemos uma decisão em Campinas que foi bastante pesada, no sentido, inclusive, de cobrança de multa por enfermeiro por descumprimento. Agora, nós só conseguimos saber se a liminar está sendo cumprida ou não se o profissional nos informar. Então, é preciso que o profissional que não esteja recebendo o equipamento adequado, ou que não está recebendo, ou em quantidade ou em qualidade adequadas para aquele atendimento, ele entre em contato com o sindicato. Existe o e-mail do sindicato, que é presidência@cesp.com.br. Você pode mandar a sua denúncia pelo e-mail, e não esquecendo de colocar qual é a cidade, o nome da instituição, para a gente poder identificar de onde que é que está faltando. A partir daí, o sindicato vai tomar as medidas cabíveis de notificação para a instituição, se for o caso, notificar o juízo do descumprimento. Enfim, vamos tomar todas as medidas que são necessárias para resguardar o direito dos profissionais. Eu tenho algumas questões aqui que eu vou estar colocando para o doutor André e para o doutor Camargo. A primeira feita pela enfermeira Raquel Cima, em que ela pergunta: qual o amparo aos profissionais de enfermagem que se recusam a trabalhar sem EPIs? Há esse respaldo? Existe alguma coisa na lei que proteja esse profissional? Porque ele tem um conselho, ele é registrado no conselho, tem um código de ética. Se ele não tem nenhum tipo de EPI e está chegando na unidade dele, paciente suspeito, paciente contaminado de Covid-19, e ele não tem o equipamento de proteção, ele pode se recusar a atender esse paciente? Tem algum respaldo para isso? André, fala primeiro? Posso falar? Bom, primeiro, que eu acho que ela não deve trabalhar sem equipamento de proteção. Essa é uma questão bem objetiva, ser nem questionada. Sem EPI não se trabalha. Primeiro ponto. Segundo, se ela eventualmente trabalhar sem EPI, se trabalhar, óbvio que não deve acontecer isso jamais, ela não pode ser penalizada jamais, porque ela está deixando de cumprir uma obrigação que o empregador deixou de cumprir. Então, a CLT, artigo 166, 170, salvo, Camargo, é isso mesmo? É, 166, é isso mesmo, a gente viu. 166, é isso? Então, ela está deixando de cumprir uma obrigação que o empregador deixou de prestar. Ou seja, primeiro, ela trabalha, obviamente, para não deixar de prestar assistência como enfermeira. Segundo, se caso ela deixar de trabalhar ou deixar de faltar o EPI, a responsabilidade não é dela, é do empregador. Então, eu acho que assim, ela não pode ser penalizada jamais. Isso aí não tem penalidade nenhuma. Camargo, pode complementar? Posso sim. Os dispositivos da CLT estão em pleno vigor. O 66 e o 67 da CLT trazem esta determinação. Agora, você vai dizer, mas o que eu vou fazer? O enfermeiro está lá na porta, está lá no hospital, e aparece lá o doente, ele não tem equipamento. Ele vai virar para o doente e vai dizer, olha, o artigo 166 e o artigo 167 da CLT determinam que o patrão tem que fornecer o equipamento e o equipamento não foi fornecido. Não é isso. Deve haver uma articulação entre os trabalhadores, obrigatoriamente com a intervenção da entidade sindical. Isso é tudo uma peroração para mostrar a importância da entidade sindical. O trabalhador tem que acreditar na sua entidade. O trabalhador tem que participar da sua entidade. Só fortalecendo a entidade sindical que o trabalhador vai ter alguém para defendê-lo. Quem defende o trabalhador é o sindicato. Está falando aqui um membro do Ministério Público do Trabalho, aposentado, que esteve na linha de frente do Ministério Público do Trabalho por 29 anos, responsável durante anos e anos pelo enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, que foi procurador-geral do trabalho. E vejam, o Ministério Público do Trabalho é o defensor da lei. O defensor do trabalhador é a entidade sindical. Acreditem nisso.
acreditem na sua entidade. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo está fazendo um belíssimo trabalho, quebrando pedra, matando um leão por dia. E o trabalhador deve reconhecer esse esforço do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e participar desse sindicato. Né? Participar, dar informação, denunciar, né? Fazer com que haja um mínimo de organização em cada unidade hospitalar para que os enfermeiros possam reivindicar os seus direitos. O enfermeiro não tem direito de morrer. Isso não é direito do trabalhador. Ao Aliás, contrário, para o empregador é um dever, né? É um dever morrer. ora, isso é dever do poder público e dever do patronato, garantir as condições de trabalho. Vejam que isso é tão gritante que eles atravessam na medida provisória uma eliminação em relação ao nexo causal da doença ocupacional, transferindo esse ônus, essa responsabilidade para o trabalhador. Não é Pode até verdade. trabalhar, né, camarada? Pode até trabalhar acima da 12ª hora, né? Não é isso? Bom, uma jornada que já é exaustiva. Né? Um trabalho de enfermeiro, 12 horas de trabalho de um enfermeiro, quando nós sabemos que o número de enfermeiros por unidade é muito abaixo daquilo que se quer como razoável, que se determina, né? Dentro digamos assim, das normas de saúde. Então, você tem uma jornada que já é angustiante para o trabalhador da enfermagem, sem falar nas questões paralelas de assédio moral, de assédio sexual, de outras situações de má remuneração. Né? Então, não pode o enfermeiro continuar se submetendo a essas condições. Deve, sim, acreditar na sua entidade, participar da sua entidade, participar do seu sindicato, porque quem defende o trabalhador é o sindicato. Acho que a Solange pode fazer mais perguntas. Eu queria só fazer uma complementação nessa fala do Camargo com relação à questão do que o trabalhador deve acreditar na sua entidade sindical, em cima de um comentário da Raquel, que ela coloca que estamos sem fiscalização por parte do Corém São Paulo, então não temos como documentar a falta de EPIs. Eu entendo que, independente da fiscalização ou não do Conselho Regional de Enfermagem, nós podemos sim documentar, desde que o trabalhador entre em contato com o sindicato, formalize a sua denúncia, ele não precisa se identificar, o que ele precisa é identificar a instituição e identificar o que a instituição está descumprindo, para que o sindicato possa atuar, independente do Conselho Regional de Enfermagem, até porque o Conselho pode fiscalizar, mas o papel dele termina aí, ele não tem como fazer buscar nenhum tipo de ação, a não ser uma denúncia ou uma ação civil pública, dependendo do setor, mas quem tem o papel da defesa dos trabalhadores são as entidades sindicais. Então, eu torno a frisar a importância dos trabalhadores entrarem em contato com o sindicato e denunciarem o que está faltando e aonde está faltando. E colada nessa questão do nexo causal, a Tânia Macluf, do Rio de Janeiro, colocou aqui sobre qual a possibilidade de fazer uma autodeclaração de comorbidade para afastar o trabalhador da assistência e essa autodeclaração servir como ter validade junto aos órgãos para que esse indivíduo não possa sofrer sanção com relação à questão do nexo causal aí do Covid-19 que está na MP. Posso falar, André? Fala, André, vai lá. Eu falo, depois você complementa. Não, tudo bem. Porque a gente só fazer um bate-bola, mas vai lá. Acho que você tem mais condição de responder. Eu acho que não existe isso. Eu acho que, primeiro, esse nexo de causalidade é uma questão que foi colocada na MP 927, 936, se não me engano, que é meio que ridícula. Não tem como o profissional de enfermagem estar na linha de frente do vírus e não ter uma causalidade em relação à doença. Isso é óbvio. Quem é enfermeiro que está trabalhando está com o nexo causal diretamente ligado à doença. Isso é óbvio.
Agora, uma autodeclaração, como a Tânia perguntou, do Rio de Janeiro, e não está ligado, basta o médico simplesmente falar, olha, a enfermeira Tânia está trabalhando, logo está infectada, e o nexo causalidade é objetivo, e encaminha para o INSS, para o empregador, acima de 15 dias, óbvio, e acabou. Agora, não tem por que ser afastado conforme a medida provisória, não lembro agora o número, se é 927, 936, a Marca pode me esclarecer melhor, se está ou não está infectado. Isso é uma questão óbvia, está mais que objetivo o nexo causalidade. Olha, eu quero aproveitar essa deixa para esclarecer, bem esclarecido uma situação. Falei aqui agora há pouco que o Ministério Público do Trabalho é o fiscal da lei e quem defende o trabalhador é o seu sindicato. Então, vejam, em regra, é o patrão que descumpre a legislação. Então, quando você leva uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho investiga e toma uma providência, às vezes, inclusive, propondo uma ação judicial, parece que o Ministério Público está agindo em defesa do trabalhador. Na verdade, o Ministério Público pode ser provocado pelo sindicato, pode ser provocado pelo trabalhador, pode ser provocado até por uma notícia que ele leu no jornal. E ele vai tomar as providências em defesa do ordenamento jurídico. Ele tem a responsabilidade de defender e de fazer com que o ordenamento jurídico seja cumprido. Faço esse paralelo em relação aos conselhos. Veja, o conselho é importantíssimo também. Longe de mim dizer que o Ministério Público do Trabalho não é importante. Para mim, é a instituição do poder público mais importante desse país. Desculpem falar assim, mas eu penso de verdade nisso. E acredito no Ministério Público do Trabalho. Agora, veja o Conselho de Enfermagem. É uma entidade importantíssima e é uma entidade de fiscalização. Mas o Conselho fiscaliza quem? O Conselho fiscaliza, primeiramente, né, se aqueles trabalhadores que são subordinados a ele estão trabalhando corretamente. Essa é a função prioritária dos conselhos. Veja, o Conselho de Arquitetura, o Conselho de Engenharia, né? Esses conselhos funcionam O para Conselho fiscaliza, bem mas não observar. defende, né, Camargo? Não defende, é isso que eu quero dizer. Se bobear, o Conselho ainda vai responsabilizar o trabalhador. Agora, o sindicato, não. O sindicato é uma entidade de defesa do trabalhador. Então, o trabalhador tem que acreditar nesse sindicato. É essa entidade que vai defender. Né? Então, essa questão vejam só, para arrematar aí essa pergunta. O Brasil não está testando, não há testes. O Brasil é um dos países que menos testa dentro dessa pandemia. Há um estudo, veja, a gente fica nessa quarentena, fica aqui estudando, vai lendo, acaba lendo coisa demais. Mas eu li um estudo de uma universidade no Brasil que talvez seja uma especulação, talvez, mas que mostra a possibilidade de que os casos reais no Brasil são 15 vezes maior do que aqueles que estão sendo divulgados. Há um número absurdo de testes no LUTS aguardando a confirmação. Parece que 17 mil é um número que eu já ouvi falar em 21, já ouvi falar em 17. Ora, imagina. Então, se o enfermeiro vai esperar morrer, está ali na linha de frente, está sentindo que tem alguma, que está passando mal, está sentindo os sintomas, talvez já tenha até alguma comorbidade, talvez esteja naquele grupo de risco, talvez tenha mais do que 60 anos, enfim. E ele vai ficar esperando que morrer? Não, eu acho que o André foi cirúrgico agora, com perdão da brincadeira. Né? Mas um médico que está aqui naquela mesma equipe pode atestar isso. Né? Pode atestar, um enfermeiro-chefe, né, da equipe, pode atestar isso. E o trabalhador não poderá ser penalizado. Agora, até porque, repito, o Brasil não está testando, não há testes. As pessoas vão morrer e vão ser enterradas, porque também não vai ser feito teste depois que morrer. Eu acho um monte de gente sendo enterrada. Além do teste, Camargo, eu acho que tem que ter a consciência. Primeiro, acho que o governo do Estado de São Paulo, Solange, vai falar com a propriedade. Primeiro, deve estar afastando os enfermeiros, que seja gestante, lactante, idosos, do grupo de risco. Deve estar afastando, acabou. O Estado de São Paulo. Não é uma liminar em relação ao município de São Paulo, é uma liminar em relação ao Estado de São Paulo. Deve afastar e acabou.
Segundo, deve fornecer EPI. Terceiro, nós temos uma decisão em relação aos hospitais filantrópicos e particulares, ou seja, deve fornecer, sim, equipamento de proteção individual. Acabou. Quem não fornecer deve ser denunciado. E o canal denúncia é do sindicato. É isso mesmo. Concordo plenamente. Deixa eu só uma colocação. Tem um enfermeiro que está nos ouvindo, o nome dele é Edmilson, ele está falando aqui, sou enfermeiro e as máscaras N95 são fornecidas somente para os médicos. Os demais são fornecidos máscaras cirúrgicas, sendo uma por plantão de 12 horas. Nós já sabemos a questão das máscaras cirúrgicas, que elas não podem permanecer mais do que o tempo ideal é 2 horas, o lume dela tem que ser trocada. Eu gostaria de dialogar, Edmilson, se por acaso tem algum documento que está escrito em algum lugar que só os médicos podem ter acesso a N95. Se tiver, por favor, se é aqui no Estado, de qual instituição nós estamos falando, porque o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, ele tem atuação no Estado, mas se for de outro Estado, nos fale, que nós vamos dialogar com o sindicato do Estado também sobre essa questão, e aí, quem sabe, ingressar com uma ação solicitando uma denúncia no Ministério, o cumprimento da nossa decisão, ou uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, para que ele efetivamente abra uma fiscalização, um acompanhamento com essa instituição, porque não é possível ter essa disparidade entre profissionais da saúde, sendo que todos estão à frente do cuidado, e ainda mais dando uma única máscara para um plantão de 12 horas. A outra questão colocada aqui, que a Tânia lembrou muito bem, é que hoje nós estamos tendo problema, doutor Camargo e doutor André, hoje eu recebi muitas denúncias nesse sentido, que os profissionais eles estão tendo contato com outros profissionais que estão contaminados, esses profissionais contaminados são afastados, ficam para a quarentena, mas a orientação que as instituições estão fazendo para aqueles trabalhadores que tiveram contato com este trabalhador, nada que eles continuem trabalhando normalmente, não tem nenhuma orientação de cuidado, não são encaminhados para fazer nenhum tipo de teste para saber se, uma vez que eles tiveram contato, eles estão contaminados também e estão na fase assintomática, e a única orientação é que eles só vão ser testados caso comecem a apresentar algum tipo de sintoma, ou seja, a pessoa pode ser portadora, pode estar transmitindo para os pacientes, que ela continua atendendo, pode estar transmitindo para outros colegas que ela vai ter contato, pode estar transmitindo para os seus familiares. E não tem nada, nem de orientação pela Anvisa, nem pelo Ministério da Saúde, nem por nenhum órgão, dizendo que esses profissionais, ou eles fiquem afastados para observação em quarentena, ou que pelo menos eles sejam testados para saber se eles estão positivos ou não. Há possibilidade de, nestes casos, o sindicato ingressar com uma ação solicitando que, quando o profissional tiver contato com algum outro trabalhador que foi detectado positivo, que seja obrigatoriamente feito pelo menos a testagem desse funcionário? Olha, eu talvez fosse interessante o André responder primeiro, porque ele tem um conhecimento maior do resultado, ou seja, das ordens judiciais que ele tem em mãos. E aí eu aguardo a intervenção do André para arrematar. Eu acho que, em primeiro lugar, óbvio que o atestado médico imediato ele tem validade. Agora, se o médico que atendeu o paciente, que é o enfermeiro, que é do local do hospital, atestar que ele está com Covid, com o coronavírus, ele deve ser afastado pelo período que determina que é 15 dias, em média. Se precisar mais de 15 dias, automaticamente ele vai entrar com o INSS. A partir do 15º dia útil, o INSS acabou.
E a partir do 15º dia útil INSS, aí vem minha crítica à MP 936, que é, sim, atestado e doença do trabalho. E logo o médico tem que atestar como doença do trabalho. Ponto. Se, eventualmente, o hospital ou o empregador falar que não é acidente do trabalho, etc., aí entra na regra que o sindicato, na minha opinião, o Camargo pode me corrigir, pode sim oferecer o comunicado de acidente do trabalho. Aí sim o sindicato pode oferecer, ou seja, 15 dias quem garante é a empregadora, acima do 15º dia, 16º dia, se caso o hospital, a instituição de saúde não forneça o atestado, o comunicado de acidente de trabalho, aí sim o sindicato pode fornecer. Eu estou completamente de acordo. Eu creio que é isso mesmo. Vejam, é uma coisa, até... É gritante, né, Camargo? Eu fico até sem palavras. Eu fico até sem palavras, porque, verdade, porque, veja, se essa é uma regra que vale para todo trabalhador em uma situação normal, como é que ela não vai valer para o enfermeiro, para o profissional de saúde de uma forma geral, em um momento desse de pandemia, quando se sabe que o profissional de saúde é, digamos assim, o para-choque. O profissional de saúde é aquele que está lá na linha de frente. Lá na linha de frente. É o que vai ser infectado. Ele vai adoecer, porque não há preocupação dos patrões, não há preocupação do poder público em relação a esse profissional da saúde. E aí, não é aqui o momento de se estabelecer uma divisão em relação aos demais profissionais de saúde, que não são os enfermeiros. Todos os profissionais de saúde estão na linha de frente, todos estão se desdobrando, todos precisam ser protegidos. Agora, o enfermeiro recebe esse paciente em primeiro lugar. O paciente vai primeiro falar com o enfermeiro, né? Então, é um profissional... Sim, aí ele vai falar assim, não, mas não é não. O primeiro é a pessoa que está na recepção do hospital. Tudo bem. Agora, diretamente para conversar sobre aqueles sintomas, aquelas doenças, que vai tratar, que vai cuidar, é o enfermeiro, né? Então, enfermeiros e médicos e demais profissionais da saúde precisam ser protegidos e precisam ter a mesma proteção que a legislação dá aos trabalhadores de uma forma geral. Se adoeceu, tem que ser afastado. Em uma situação de pandemia, observam-se as regras que estão sendo divulgadas, que estão sendo definidas em relação a essa pandemia. Afaste o trabalhador, porque sabe-se que esse trabalhador infectado, ele vai infectar outros. Toda a linha de raciocínio de defesa, de proteção, é no sentido de fazer com que as pessoas tenham o menor contato possível entre elas. Poxa, se com as pessoas que não estão, digamos assim, apresentando sintomas, já se exige, né, o afastamento, a quarentena, o isolamento, para que todo mundo fique dentro de casa, principalmente daquele profissional que está lá, na linha de frente, e que começa a apresentar sintomas. Tem que afastar imediatamente. E eu acredito que a linha de responsabilização é direta e tem que ser efetiva. Denunciem ao sindicato para que o sindicato possa estudar as providências que vai tomar. E uma dessas providências, de imediato, se o sindicato for avisado, ele vai dar notícia ao Ministério Público do Trabalho. Imediatamente. Acho que o próximo período, viu, Camargo? O próximo período vai ter uma demanda muito grande com a Solange em relação a enfermeiro infectado, que deve ter mesmo, deve ter denunciado ao sindicato, porque, independente de medida provisória 927, 936, que são medidas precárias em relação ao contrato de trabalho, o trabalhador deve denunciar ao sindicato eventuais situações de risco, que é a questão da contaminação. Isso ele deve denunciar ao sindicato, porque o sindicato possa entrar com ação ou denúncia, quer seja via Ministério Público do Trabalho, quer seja via ação judiciária. Eu acho que, independente de
de medida provisória, de legislação, eu acho que o trabalhador deve se reportar sempre ao sindicato, acabou. Concordo plenamente. Sindicato, Olha, entidade de defesa do trabalhador. Não, Solange, perdoe. Queria saudar a minha grande amiga, Andréa Barcelos, que está participando, nos escutando, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Andressa Barcelos, e ela colocou aqui, lembrando, o artigo 28 do Código de Ética da Enfermagem dispõe que é direito do profissional de enfermagem Cortou, Solange. Está cortando, está cortando. Está ouvindo, Camargo, Solange? Eu estou ouvindo você apenas. Não ouço a Solange. Quando ela começou a falar, já logo em seguida cortou. Quando ela falou, é direito Cortou. do profissional de enfermagem, cortou. Um abraço, minha amiga Andressa, presidente do Corém, Espírito Santo. Sabe de qual, Camargo? Artigo 28? De quê? Desculpe. Conhece Perdão, o artigo não te ouvi, não te de ouvi. ética? O que fala, Solange? Solange voltou? Voltei. Oi. O que fala o Está me artigo ouvindo 28? agora? Agora estamos. O artigo 28, segundo a Andressa, o artigo 28 do Código de Ética da Enfermagem, que dispõe que é direito do profissional de enfermagem levar ao conhecimento dos órgãos competentes tudo que compromete o exercício profissional, ou seja, existe um respaldo no próprio Código de Ética para o profissional denunciar a falta de equipamentos de proteção, falta de condição de trabalho. Então, não tenham medo de sofrer processo ético por conta disso. A outra colocação que está sendo que estão colocando aqui é Esther Martim, enfermeira, ela está falando o seguinte, que a Prefeitura de São Paulo, e aí é para nós, viu, doutor André, ver o que nós vamos fazer, não está afastando os trabalhadores, nem quem é grupo de risco e nem quem é gestante. Só mesmo no caso daqueles que têm teste positivo, que está sendo feito o afastamento. Então, a gente precisa aí pensar numa ação mais efetiva, se for o caso, fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, e uma ao Ministério Público Estadual para tentar ver se a gente consegue intensificar essa questão dos equipamentos do município de São Paulo. E estão denunciando aqui que os profissionais eles estão sendo afastados, quem está testando positivo, mas não como acidente de trabalho, estão sendo afastados como doença, licença, adoecimento, mas sem nexo causal, sem ser considerado como um acidente de trabalho. Então, precisamos ver aí o que nós podemos fazer com relação a essa questão também do afastamento sem fazer o nexo causal aí com relação à doença. Solange, posso falar? Camargo? Pode. Então, vai lá, André. Minha amiga Andressa Barcelos, do Espírito Santo, a qual eu conheço muito bem, e é uma grande guerreira. Eu vou mencionar a decisão que a juíza aqui da 6ª Vara de São Paulo mencionou. Artigo 2º do Código de Ética da Enfermagem. Exercer, os enfermeiros, óbvio, exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violência física e psicológica ao trabalhador em respeito à dignidade humana e proteção de direitos profissionais. Artigo 13. Suspender atividades individuais, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e ou por meio correio eletrônico à instituição ou Conselho Regional de Enfermagem. Ou seja, cabe ao profissional denunciar a instituição que está correndo risco.
Agora, eu não acho que tem que suspender a atividade, etc. Eu acho que tem que se preservar. Não tem o porquê o profissional correr risco. Eu acho que tem que se preservar. Camargo? Perfeito. Sim, sim, todo perfeito, concordo. Veja, esse dispositivo que nós estamos tratando é o artigo 29 da medida provisória 927. É cruel. Isso aqui é cruel. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Está lá no artigo 29. E veja, já tem aqui uma situação que já merece uma crítica, que é que está no artigo, a partir do artigo 15. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. Ora, então, você está lidando com pessoas que estão adoecendo, você está lidando com pessoas que estão adoecendo porque estão realizando o seu trabalho, e você elimina, a legislação elimina toda aí qualquer forma, né, de examinar clinicamente, medicamente, essas pessoas. E ainda impede. Ora, se não faz exame, né, como é que você vai ter essa segurança em relação à saúde do trabalhador? E ainda impede que seja definido como uma doença ocupacional. O sujeito fica doente, trabalhando, está ali na linha de frente, né, e não pode, ou seja, o legislador não quer que esse trabalhador seja identificado como aquele que adoeceu porque estava cumprindo com a sua obrigação, porque estava, inclusive, se superando para cumprir a sua obrigação. É de uma crueldade, de uma maldade com o trabalhador, né, que eu não sei, não. Eu não sou tão velho assim, mas Eu acho que, eu acho que você poderia falar qual é o sentimento nessas MPs, MP 927 e 936, em relação ao Supremo. Olha, eu sou o Ariano Suassuna, perdoe, não é momento para a gente rir, né? Mas você me joga uma casca de banana dessa, né? E eu tenho que reagir com um sorriso, né? Mas o Ariano Suassuna, ele dizia assim, eu sou fã do Ariano Suassuna, e ele dizia assim, eu não gosto dos otimistas porque os otimistas são os tolos. Também não gosto dos pessimistas, porque os pessimistas são chatos. Eu sou um realista esperançoso, né? Eu também me considero um realista esperançoso. Eu sou um profissional do direito, mais diretamente, com muito orgulho, um profissional do direito do trabalho. E vou buscar sempre a bandeira do direito do trabalho para defender, né, o direito social. Eu me acostumei com isso, né, e quero continuar defendendo o direito social. Então, eu não posso dizer que eu imagino que o Supremo Tribunal Federal vai nos abandonar numa hora como essa. Mas é óbvio, né? É óbvio que nós temos que ter todas as cautelas possíveis e imagináveis. Né? Não, como já também cantou Ivan Lins, nada de morrer de véspera, nada de entregar o jogo no primeiro tempo. Mas em relação à MP 927 e 936, você acha inconstitucional ou não? Sim, sim, tem diversos dispositivos ali que ferem a Constituição. Então, veja essa questão que nós estamos discutindo aqui agora. Você tem uma garantia, primeiro de tudo, a garantia do direito à vida. Isso é fundamental, é direito fundamental, está lá nos primeiros dispositivos da Constituição da República. Direito à vida, direito ao trabalho. Quando se fala em direito à vida, direito ao trabalho, não é qualquer trabalho. É um trabalho digno, é um trabalho decente, é um trabalho que respeite a dignidade da pessoa humana do trabalhador. E como é que você vai dizer que você está respeitando? Estou fazendo o sinal com o braço, porque eu estou colando, obviamente, com o computador aqui do lado com a medida provisória aberta, né? Porque ele é computador, eu não, eu sou um ser vivente cheio de falhas, e principalmente falha de memória por causa da idade. Mas, enfim, como é que você pode dizer que esses dispositivos da Constituição da República estão sendo respeitados? Mas aí pode ter um profissional de direito que vai dizer assim, não, mas isso aí é norma programática. Primeiro eu vou dizer norma programática, vírgula. Norma
norma programática, vírgula, isso é fundamento da República. Segundo, vai lá no artigo 7º, vai no artigo 6º, né, que você vai verificar o fundamento para você não admitir esses dispositivos dessas medidas provisórias. Basta querer. Bom, pessoal, eu queria, então, para a gente ir caminhando aqui para o fechamento da live, né, dizer que estão perguntando aqui se o sindicato garante o sigilo das denúncias porque os enfermeiros têm medo de se expor. Óbvio que a gente garante o sigilo, a gente procura não dizer o nome do trabalhador nunca, a não ser que ele autorize que seja dito o nome dele, ou quando é um caso específico, para tratar exatamente do caso daquele profissional, mas aí só com a autorização também desse trabalhador. Do contrário, as denúncias elas são encaminhadas sem a gente expor o trabalhador de forma nenhuma. Mesmo que ele se identifique para o sindicato não tem esse papel de estar expondo o trabalhador. Ao contrário, nós estamos lá para proteger os profissionais. Em nenhum momento foi exposto ao trabalhador, em nenhum momento. Exato. A gente tem procurado preservar a identidade de todos os profissionais para que eles não corram nenhum risco. Eu quero dizer que, primeiro, lembrar que a Federação Nacional dos Enfermeiros e a CNTS, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade em cima da MP 927, porque nós entendemos que o artigo que fala da ampliação da jornada de trabalho para além das 12 horas é inconstitucional, né, fere a Constituição, e também porque nós entendemos que essa questão, na forma como está dentro da medida provisória do nexo causal, é incabível, né, é inconstitucional, porque fere o direito à saúde, à vida da pessoa humana, né, a dignidade da pessoa humana. Então, nós já ingressamos com essa ação, vamos ver se o Supremo Tribunal Federal coloca na pauta, vamos aguardar aí, mas fizemos já a Federação Nacional dos Enfermeiros e a CNTS já fez uma... Solange, está com o ministro Marco Aurélio. Já está... Pois é. Eu sou um dos advogados aqui pela federação e já está aguardando despacho. E hoje também eu estive dialogando com o doutor André, doutor Camargo, a doutora Gisele, que também é advogada do sindicato, doutor Diego, para a gente começar a ingressar com ações individuais contra determinadas instituições que continuam não querendo cumprir a determinação, né? Já que a gente fez como dissídio coletivo contra os sindicatos patronais, agora vamos fazer mais direcionado para cada organização que não estiver cumprindo. Infelizmente, nós já temos algumas aí nas nossas miras, né, doutores? Para a gente começar a fazer essas ações individuais. E a outra coisa que eu queria colocar é que os profissionais que estejam sendo procurados, alertar os trabalhadores, aqueles que estejam sendo procurados pelos seus empregadores para fazer acordo individual de redução de jornada ou suspensão de contrato de trabalho, por favor, procurem o sindicato, não assine nenhum acordo antes de conversar conosco. Nós temos feito reunião com os profissionais, nesses casos, via Skype, via aplicativo Zoom, via grupo de WhatsApp, para poder ouvir os profissionais, para poder ouvir os trabalhadores. Não dá para assinar, nem homologar nenhum acordo sem escutar os trabalhadores, né? Então, procurem o sindicato, nós estamos à disposição, queremos continuar atuando em prol de todos os trabalhadores e estamos aqui para cumprir o nosso papel, né? E eu quero passar para o doutor André e doutor Camargo para fazer suas considerações finais. A gente, depois disso, encerrar
e vamos marcar uma nova data para fazer uma outra live, falando aí de duas questões que eu acho que é de extrema importância, doutor André e doutor Camargo. Vamos pensar numa próxima, sobre a norma regulamentadora 15, que está sobre ataque do governo, e a NR 32, que está sendo reajustada também pelo governo, duas NRs importantes para nós profissionais da enfermagem, e que pelo andar da carruagem nós vamos mais uma vez perder direito com a reformulação dessas duas normas regulamentadoras. Então deixo aí para vocês a proposta da gente fazer uma outra live já com esse tema, ok? Doutor André, para as suas considerações finais. Muito bem. Eu acho que as questões da NR 1532, ambas estão na nossa DI, né, que nós entramos a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, em relação à MP 927, que fala que assim, né, que o Camargo vai falar um pouco mais depois da MP 927 e 936. Que ela é tão inconstitucional que é até difícil elencar quais os pontos de inconstitucionalidade. O que nós colocamos foi em relação à saúde. Um dos pontos que a gente colocou foi em relação a essa ausência, essa falta de obrigatoriedade de norma de regulamentação de medicina e segurança do trabalho, que a MP 927 fala. Então, um dos pontos que nós batemos foi isso. Agora, eu acho que a gente pode marcar outro debate, o Camargo pode estar falando um pouco mais, porque o momento é muito difícil, trabalhador de saúde, de modo geral. Quer seja quem faz 6, 8 ou 12 por 36, quer seja para equipamento de proteção individual, quer seja para afastamento de gestante, lactante ou idosos, porque quem está na linha de frente é o enfermeiro. Você pode, com todo o respeito que eu tenho, amigos, médicos, enfim, mas quem está na linha de frente é enfermeiro. Então, tem que ser muito valorizar, debatir a questão do enfermeiro. Eu acho que o enfermeiro deve, sim, denunciar ao sindicato toda qualquer situação que tenha de risco ou de ausência de cumprimento do mínimo de proteção, porque é o que se pede no momento, é o mínimo de proteção individual para que cada um possa trabalhar corretamente. O enfermeiro sempre esteve exposto. Não é uma novidade para você, Solange. Você sabe disso faz muito tempo já. E que o enfermeiro está exposto a agente químico, físico, biológico, etc. Agora, numa situação dessa, está muito maior a exposição. E o pior, além da exposição, não tem convênio de proteção. Ou seja, só está expondo quem, no mínimo, devia estar protegido, que é o idoso, que é uma grávida, etc. Então, acho que tem que estar sempre denunciando o sindicato, no mínimo. Perfeito, doutor André, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que o depoimento foi bastante esclarecedor e agradeço mais uma vez a sua colaboração com o Sindicato dos Enfermeiros e com os enfermeiros para poder elucidar aí as dúvidas que a categoria tem. Passo para o doutor Camargo. Eu inicio essa manifestação final agradecendo a parceria, agradecendo a confiança, parabenizando o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Faço isso na pessoa da presidente, Solange Caetano, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Estendo aqui também as homenagens à presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, Shirley, que é também uma pessoa que merece todo o meu respeito, toda a minha admiração, e a todas as pessoas que estão na diretoria dessas entidades, também a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, e, por último, mas não menos importante, para o meu amigo, meu parceiro, André Caetano, um advogado que vem mostrando o seu valor, a sua preocupação, o seu valor e a sua preocupação em relação ao direito social e defesa do direito dos trabalhadores da área de saúde, em especial dos enfermeiros. Eu
Acho que eu já homenageei muita gente, né? Mas certamente não homenageei todos aqueles que merecem homenagem. Então, eu quero homenagear o governo federal, porque, diferentemente das pessoas que eu citei até agora, né, que são verdadeiramente defensores dos trabalhadores, defensores do direito social, o governo federal não tem o menor respeito pelo trabalhador do Brasil. O atual governo e o governo imediatamente anterior, né, que assumiu depois de um golpe, né, derrubando uma presidente eleita. Enfim, esses dois governos são pródigos em destruir direitos dos trabalhadores. E é importante que o trabalhador perceba o que está acontecendo. É muito importante, porque se esses governos estão à frente do país, estão lá por conta do nosso voto, né? Especialmente esse atual, por conta do nosso voto. Né? É o trabalhador que vota, é o trabalhador que elege. E nós estamos elegendo pessoas que estão destruindo o direito do trabalho, que estão destruindo os direitos dos trabalhadores. Hoje, infelizmente, está muito difícil, né? Está muito difícil de acreditar no poder público. Seja o poder público do Executivo Federal, seja o Judiciário, seja o Legislativo. Está muito difícil de acreditar no poder público. Até mesmo o Ministério Público. Em especial o Ministério Público que oficia na área administrativa, que oficia na área criminal, na esfera federal. Está muito difícil de acreditar. Mas o trabalhador precisa estar atento. O trabalhador precisa confiar na sua entidade, o trabalhador precisa apostar e precisa, principalmente, fortalecer a sua entidade. É o seu sindicato que vai estabelecer a sua defesa. Procure o seu sindicato, participe do seu sindicato, fortaleça o seu sindicato. E na hora que tiver que denunciar, denuncie também no seu sindicato, porque o sindicato vai fazer valer a sua condição, vai fazer valer a condição de legítimo representante dos trabalhadores. Os sindicatos não surgiram na semana passada. Os sindicatos surgiram quando os trabalhadores entenderam da necessidade de atuar organizadamente. Nós não podemos perder isso, porque significou o avanço da humanidade. Nós não vamos permitir o retrocesso. Vamos continuar trabalhando, vamos em frente. Um abraço fraterno, um beijo no coração de todos. Obrigada, doutor Camargo. Obrigada, doutor André. Pessoal, fica aí a próxima semana já o convite para todos aqueles que estiveram nos assistindo e já avisar os colegas também para participar. Na próxima semana, então, amanhã ou no máximo no sábado, vou estar colocando já a divulgação da nossa próxima live, que vai ser sobre a norma regulamentadora 32 e sobre a norma regulamentadora 15, que são duas que estão sob ataque do governo. É importante vocês se apropriarem desse debate para saberem como atuar e, óbvio, nós vamos precisar do apoio dos trabalhadores para tentar barrar essa modificação que o governo federal está propondo, que ataca mais uma vez direito dos trabalhadores. Então, fica aí o convite, e eu deixo, óbvio, o meu agradecimento, enquanto presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, a todos aqueles que estiveram aqui com a gente nessa live, pela participação. Meu muito obrigada, e contem com o Sindicato dos Enfermeiros, nós estamos prontos para receber as denúncias pelo e-mail presidência@cesp.com.br, de novo, presidência@cesp.com.br, e chegando as denúncias, nós já vamos estar encaminhando. Não deixem de denunciar. Cada vez que você se cala, você ajuda aqueles que querem só retirar direitos e desproteger os trabalhadores. Então, juntos somos mais fortes e juntos vamos vencer essa pandemia e vamos vencer o desgoverno desse governo que está aí. Uma boa noite e um grande abraço a todos. Obrigado, Solange. Obrigado. Boa noite.